Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram, muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos a vós obedecem. Antes, ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, reunidos estamos nesta manhã, deste 14º domingo do tempo comum, onde também muitos irmãos e irmãs nos acompanham pelos meios de comunicação social, Rádio Colmeia, também aí as outras formas que nós temos de chegar até cada lar. Quando escutava aqui a palavra de Deus, né, mesmo tendo feito a leitura, a meditação, a preparação em casa, e olhando para vocês e olhando para mim mesmo, me veio uma imagem que parece que merece ser colocada. Aquele olhar de Deus voltado para o povo de Israel, pensando a primeira leitura do profeta Isaías, um olhar amoroso, um olhar assim de quem cuida, de quem quer restaurar a paz, restaurar a vida das pessoas. É o mesmo Deus olhando para todos nós aqui.
E não olhando só para nós, mas olhando para a humanidade toda. Nós acreditamos que o olhar de Deus, ele é um olhar que abraça toda a humanidade. Todos somos obras das mãos desse Deus, e Ele quer, de fato, fazer com que a paz, que é a palavra central da leitura, possa correr, ou seja, que essa paz possa tomar conta de toda a nossa vida, de toda a nossa humanidade. Eis que farei correr para ela a paz como um rio. Então, esta frase, nós podemos dizer que é o desejo de Deus. Esta paz, que com certeza supõe também a prática do amor, a prática da justiça, já que não tem como ter verdadeira paz sem a justiça, e a justiça que vem do reino de Deus também. Mas esta fala do profeta é para um povo que está passando por muitas provações, por muitas dificuldades, se sentindo praticamente quase abandonado. Então, por isso que depois a outra imagem muito significativa, a imagem de uma mãe que amamenta, que carrega no colo, que acaricia, ou seja, uma mãe que abraça, que cuida. Então, Deus se apresenta desta forma, como aquele que vai realizar esta obra de restauração. Aí nós sabemos que aquilo que foi prometido por Deus, ali nos profetas, se realizou na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Jesus, quando veio, ele veio para realizar esta obra de Deus. Por isso que as pessoas que começaram a viver esta proximidade com o Senhor, a acolher Jesus, a deixar-se ser tomada pela graça, pela presença, pelo amor de Jesus, se colocando nos passos de Jesus, estas pessoas foram vivendo já no presente esta paz que vem de Deus. Foram encontrando esta graça toda especial na vida. E o desejo de Jesus é que todas as pessoas fossem tocadas por essa graça, como continua sendo esse desejo do Senhor hoje também. Então aí nós entendemos este envio de 72 discípulos para todas as cidades ou locais onde o próprio Senhor devia ir. Então ele escolhe 72, 2 a 2, indo para anunciar esta proximidade do reino, dizendo para as pessoas, o reino já está perto, o reino está próximo. E é claro, o anúncio da paz. A paz esteja convosco. É claro que aí o Senhor também demonstra que o desejo dele é que cada coração pudesse acolher esta paz. Esta paz é o próprio Cristo. Tanto é que nós afirmamos categoricamente, Cristo é nossa paz. Ele é a nossa paz. Então, na certeza de que quando a pessoa acolhe aquele anúncio do Evangelho, que acolhe a pessoa de Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, e começa a viver segundo os ensinamentos do Senhor, a vida dessa pessoa vai sendo transfigurada, vai sendo tomada por essa graça toda especial. Então, que bom saber que o Senhor deseja que em todas as casas esta paz seja anunciada, seja comunicada, seja levada. E o Senhor tem presente que muitos corações são endurecidos, são fechados, não acolhem. Então, por isso que Ele já prepara os seus discípulos, dizendo, olha, vocês serão enviados como ovelhas no meio de lobos, ou seja, dificuldades, provações, resistências, vocês irão encontrar. Mas depois,
o Evangelho mostra, mesmo encontrando resistência, continue anunciando. Sacuda a poeira, mas diga, o reino de Deus está próximo de vocês. Ou seja, é preciso anunciar, mesmo que o outro não aceite. Essa é a missão. Aí é claro que também o Evangelho de São Lucas mostra a importância de não ficarmos aí apegados às coisas que nos atrapalham nesta entrega à vontade do Senhor. Então, quando coloca ali as condições necessárias para poder assumir este compromisso, não leveis nem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Então, para dizer, é preciso confiar na presença, na providência de Deus. Então, sabendo que Deus estará caminhando convosco. Então, tudo que é necessário, vocês terão durante esta entrega, esta caminhada missionária também. Quando diz também, não fiqueis cumprimentando pessoas pelo caminho, aqui é no sentido da urgência da missão. Então não é para ficar perdendo tempo, eu faço essa leitura. É para saber que é urgente levar a mensagem de salvação para as pessoas. Então, sem perder tempo, esta é, pelo menos, a imagem forte que brota no meu coração, olhando aqui. Então, queridos e amados irmãos e irmãs, quando digo que a pessoa que acolhe a paz, que é Jesus, acolhe o ensinamento do Senhor, começa a viver a partir de Jesus, a partir do Evangelho, ela encontra essa verdadeira paz, onde nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de provação tem poder para arrancar aquela paz que vem do Senhor. Exemplo concreto disso, Paulo, apóstolo, na segunda leitura, quando escreve aos Gálatas, porque as pessoas se gloriavam, de repente, da raça, eu sou judeu, eu sou... Enfim, Paulo disse, se for para me gloriar, eu vou me gloriar dos sofrimentos em Cristo. E nós sabemos que Paulo, nessa entrega, ou seja, depois que ele acolheu a paz que é Jesus, depois que ele começou a viver a partir de Jesus, nós sabemos que ele enfrentou muitas e muitas provações. Ele foi enviado como ovelha no meio de lobos também. Ele foi preso, apanhou, enfim, passou por tantas e tantas situações. Mas ele, com aquela compreensão muito abençoada, em tudo dai graças ao Senhor. E depois, por isso aí, que ele tem essa compreensão. Todo tipo de sofrimento, ele entendia como participação na paixão do Senhor, completando nele o que faltou na cruz do Senhor. Então ele não reclamava do sofrimento, das dificuldades, sobretudo porque eram consequências de uma entrega ao projeto de Deus. Então aí está, de repente, uma imagem que merece também ser internalizada para nós. Porque hoje o Senhor está aqui, está olhando para mim, para cada um de vocês, para aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação também, e também dizendo que Ele quer que esta paz, que esse anúncio do Evangelho, esse anúncio do Reino, chegue em todos os lares, chegue em todos os cantos. Mas aí, olha aquilo que o Evangelho disse, a messe é muito grande, contudo, os operários são poucos. Ou seja, ainda são poucas pessoas que se colocam nesta atitude de abertura. Se colocam nessa atitude de dizer igual Maria, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou igual o profeta Isaías também em outra passagem,
Quem é que eu vou enviar? Dizia Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me. Então hoje, nós sabemos, existem muitas pessoas que são apegadas às suas preocupações, às suas coisas, né? Aos seus afazeres, e dizem, eu não tenho tempo, eu não consigo, como é que eu vou ajudar na evangelização? Como que eu vou me colocar a serviço da comunidade, a serviço do Evangelho? Eu tenho tantas coisas para fazer no dia a dia. Então essa é uma fala muito comum. Então tem que fazer aquela pergunta, será que eu não estou apegado às coisas de maneira até doentia? As minhas ocupações, as minhas coisas? Aí dá-se a impressão que quem se entrega à obra de evangelização não tem também as suas ocupações pessoais, não tem também a sua família para cuidar. Mas aí entra aquela questão, a pessoa que conhece Jesus, acolhe verdadeiramente Jesus, ela vai conseguindo conciliar todas as coisas, porque a graça vai agindo. Então, se de repente aqui, ou quem nos acompanha, esteja vivendo essa situação, dizendo, olha, eu já fui chamado para ajudar, para colaborar, mas sempre eu coloquei desculpas, sempre eu coloquei as minhas coisas em primeiro lugar. Então é momento de repensar, viu? Porque a messe de fato é grande, são muitos e muitos trabalhos que nós temos, mas ainda são poucas pessoas. Nós temos comunidades aí onde há uma lamentação muito grande de falta de pessoas disponíveis para evangelizar. Essa imagem, ir de casa em casa, me faz pensar na catequese batismal hoje, tão bonita que já está acontecendo, mas que tem paróquia que está com dificuldade. Por quê? Porque está faltando pessoas se colocando nessa disposição. Claro, quando você se coloca nessa atitude, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Tenha aquele tempo de aprofundamento, tenha aquele tempo de preparação, para depois você se colocar em missão também. E uma coisa é certa, a pessoa que dá esse passo, que acolhe Jesus, acolhe o Evangelho e se coloca nessa atitude, eis-me aqui, envia-me, ela vai perceber como que evangelizando, ela vai sendo evangelizada. Como levando a mensagem para outros, a graça vai tomando conta da vida dessa pessoa de uma forma extraordinária. Não significa que ela vai ficar aí isenta de dificuldades, pelo contrário, vai ter muitas provações, mas sempre a graça de Deus vai sustentar, vai falar mais forte. Então vale a pena se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, conte comigo, eis-me aqui, envia-me também, Senhor. Então vamos rezar pelas vocações, como nós fazemos? Vamos, mas além de rezar, mas que cada um também diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Vamos dizer juntos? Senhor, eis-me aqui, envia-me. Eu gostaria que só os homens agora dissessem. Senhor, eis-me aqui, envia-me. Só as mulheres. Todos juntos? Senhor, eis-me aqui, envia-me. Em pé, como sinal de disposição, mais uma vez, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Porque a messe é grande e os operários são poucos.